Educação inclusiva, um desafio possível. Este é o tema que nós iremos dialogar hoje com toda a comunidade pedagógica de Samambaia e outras regionais que estão nos acompanhando. É assim que eu desejo um bom dia e uma ótima manhã de formativa para todos nós. Nós estamos aqui honrados com a presença e participação de todos vocês. Nesta live, assim, para garantir a maior acessibilidade, além de contar com o apoio precioso das intérpretes em Libras, nós também estamos incluindo a autodescrição, uma ferramenta de acessibilidade também para as pessoas com deficiência visual, considerando que este vídeo vai ficar gravado em nosso canal e poderá ser visto por várias pessoas posteriormente. Então, eu vou me apresentar fazendo minha autodescrição. Meu nome é Marcelo, sou integrante da Unidade de Educação Básica, coordenador intermediário de apoio, sou pardo, cabelos curtos e pretos, não estou usando óculos, estou usando uma camiseta azul com listras e atrás de mim há uma cortina branca. E eu vou estar acompanhando vocês na mediação deste encontro formativo que tem como tema a educação inclusiva. Damos boas-vindas aqui aos professores, os coordenadores pedagógicos locais, coordenadores intermediários de todas as unidades escolares de Samambaia e do Distrito Federal. Principalmente os profissionais que atuam aí nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Saudamos de modo especial também os profissionais que atuam diretamente com a educação especial, né, os pedagogos, os psicólogos, os professores das salas de recursos, sejam todos bem-vindos. Essa é uma formação que integra uma maratona de formação da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, protagonizada aqui pela pasta do Ensino Especial, que tem trazido importantes movimentos de estudos, pesquisas, para a ampliação do conhecimento dos profissionais da educação, principalmente voltados aqui para a educação especial. Então, no início dessa live, nós percebemos que já tem muitas pessoas conosco, mas eu peço que vocês compartilhem esse link com os coletivos das suas escolas, os professores aí no momento de coordenação pedagógica, para que junto aos nossos pares nós possamos discutir um pouco mais sobre a inclusão das crianças no contexto escolar. Eu parabenizo também aqui a CRESAM, por meio da Unidade de Educação Básica, que tem viabilizado momentos de formação como esses, de discussão, de debate, de estudo, e eu gostaria de início apresentar aqui a nossa equipe, que está na organização deste evento. Tem um grande grupo que pensou, que organizou, que está aqui contribuindo para que essa formação chegue a você. Então, na organização pedagógica, eu gostaria de agradecer a professora Andréia, que é coordenadora intermediária de apoio da pasta, junto com a professora Késia, que estão organizando pedagogicamente esse evento. Quem está pilotando a nave, né, na organização técnica, é o professor Leandro. Na tradução em Libras, nós contamos com 3 grandes profissionais que estarão nos acompanhando, que serão a professora Laurita, a Ângela e a Simone, que estão contribuindo para que a gente possa cada vez mais fomentar esses processos inclusivos na escola pública. Na curadoria do chat, nós temos a professora Andréia, que está aí coletando todas as informações, as dúvidas, os comentários que vocês apresento e trazendo aqui para a palestrante comentar e dialogar com vocês. Então, eu gostaria que vocês interagissem aqui no chat, coloque a sua escola de origem, escreva seus comentários, interaja com a palestrante, porque esses comentários chegarão até ela. E, principalmente, coloque suas dúvidas, né, para que a gente possa fazer aqui uma rodada de debate e diálogo com ela. Também, em consideração e respeito aos professores, e por valorizar tanto a temática que nós vamos tratar aqui hoje, a nossa chefe da Unieb, ela está sempre presente nesses momentos formativos, tanto ela quanto a coordenação do ensino especial da Unidade de Educação Básica, que elas vêm sempre trazendo uma palavra de motivação, de engajamento no projeto de educação que seja de qualidade referenciada no social. Por isso, eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, a professora Guiana, e, em seguida, a professora Késia, que é da pasta do ensino especial, para uma mensagem de acolhimento e boas-vindas. Bom dia, Guiana. Bom dia, Marcelo. Em seu nome, eu dou bom dia a todas, a todos que aceitaram, como sempre, esse nosso convite para essas formações, fortalecendo esse vínculo que a gente acredita
de um circuito de educação, de organização do trabalho pedagógico, e que a gente sempre está preconizando por isso. Então, como disse o Marcelo, começo minha autodescrição, sou guiana, uma mulher parda, sorridente, de cabelos cacheados, castanho escuro, à altura dos ombros, olhos castanhos claros, estatura mediana. Estou com uma blusa, um casaco preto, ao fundo tem um armário aqui da Unieb, porque eu estou em trabalho presencial, cheia de reuniões, como bem disse o Marcelo, e acreditando que esse é um tema em que a Regional de Ensino de Samambaia, juntamente com a Unieb e todos da sua equipe, trazem para que a gente reflita, para que a gente retome no dia a dia a importância da educação especial e inclusiva. É um tema constante de estudo, é um tema que nos surpreende a cada prática, a cada dia a dia, e todos esses desafios precisam ser dialogados, discutidos, esclarecidos em nível intermediário, como nós, da Unieb e da Regional de Ensino, em nível local, dentro de cada uma das unidades escolares, em nível central, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para que a gente possa, cada vez mais, atender com o que temos, da melhor maneira possível, todos os nossos estudantes, sejam eles com necessidades educacionais especiais, com transtornos, com dificuldades de aprendizagem, seja esse universo que nós temos da diversidade humana dentro das nossas unidades escolares. Uma gratidão que sempre é eterna a cada um e cada uma das presentes aqui. Um abraço no coração de cada um. Como disse o Marcelo, comentem, interajam, aprendamos, dividamos nossos conhecimentos e que façamos desse momento mais um momento de crescimento, de aprendizado, de troca de experiências. Muito obrigada. Késia, fica a palavra com você. Seja bem-vinda. Obrigado, Guiana. É um prazer estar com você, né, nessa manhã, para a gente participar de mais uma live. Então, bom dia a todos e todas. Me chamo Késia, como a Guiana já me apresentou, né? E estou na coordenação intermediária da educação inclusiva com a professora Andréia. Irei me fazer minha autodescrição. Sou mulher negra, uso óculos, estou com batom cor vermelha, estou vestida com uma blusa azul e tenho cabelos castanhos na altura do ombro. Atrás de mim tem uma coxina bege. Então, o tema de hoje, adequação curricular, tem sido abordado em muitas lives, né? Devido à sua grande relevância, principalmente nesse momento do ensino remoto. Sabemos que os professores precisam ser pesquisadores, precisam ser eternos aprendizes, então a gente tem que estar sempre pronto a aprender mais e dividir o que aprendemos. Hoje convidamos a professora Sônia, nossa querida Soninha, né, para trazer na prática como preencher o formulário de adequação curricular. E não só preencher o formulário, mas promover a inclusão no dia a dia na escola, tendo como ponto de partida as singularidades do sujeito, com foco em suas potencialidades, tendo em mente que a proposta curricular deve ser uma só, para todos os estudantes, mas as estratégias pedagógicas devem ser diversificadas, com base nos interesses, habilidades e necessidades de cada um. Isso é inclusão. Tornar viável a participação efetiva em igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos os estudantes com ou sem deficiência. Então, agradeço a nossa querida convidada, a professora Soninha, que deixou um grande legado na história da educação inclusiva em Samambaia. Foram 7 anos à frente dessa pasta tão complexa, tão grande, né? E veio trazer várias contribuições a nós, professores da educação inclusiva. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite. E obrigado, Marcelo, Guiana, por essa oportunidade.
Passo a palavra para você, Marcelo. Obrigado, Kézia, obrigado, Guiana, pelas palavras, sempre palavras acolhedoras e muito representativas do tema que nós estamos discutindo hoje, né, que é justamente a inclusão educacional, ela que faz parte de um movimento muito maior de repercussão mundial, denominado inclusão social. E, para nós, a educação inclusiva está comprometida com esse movimento que a Kézia e a Guiana mencionaram anteriormente, de proporcionar o acesso, a permanência a uma aprendizagem que, de fato, seja significativa. E ela perpassa todas as etapas da educação básica, né? Por esse motivo, ela é amplamente pertinente aos profissionais que atuam nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, enfim, aqueles que estão envolvidos com a educação. E dada a relevância desse tema, como a Kézia bem mencionou, né, o currículo da nossa palestrante de hoje, nós convidamos essa admirável palestrante, uma profissional de excelência, com muita experiência prática e teórica em diferentes espaços escolares. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação da professora Soninha, da Sônia, que é carinhosamente chamada como Soninha. É a Sônia Ferreira de Oliveira, filha de Adelino e Ana, ambos agricultores, analfabetos, é pedagoga, graduada em filosofia também, especialista em formação de professores, fez um mestrado em educação pela Universidade de Brasília e é professora da Secretaria de Estado de Educação desde 1990, ocupando aí diferentes espaços, tanto nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, direção de escola, a coordenação intermediária aqui na Regional de Ensino de Samambaia, e também atuou, né, em alguns programas de formação, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PIE, e atualmente ela é professora da Sala de Recursos do CEF 2 da Cidade Estrutural. Seja bem-vinda, Soninha. Esperamos que possamos dialogar bastante e aprender muito com a sua experiência teórica e prática. Bom dia, gente. É assim, com muito carinho, muita gratidão que eu venho falar com vocês, né? Samambaia é a cidade do meu coração. Foi em Samambaia que eu iniciei a minha carreira profissional, né? Eu saí de Samambaia tem só 2 anos, então estou assim bem juntinha de vocês ainda. E vou fazer minha audiodescrição, né? Então, eu sou magra, sou baixa, tenho cabelo castanho claro, os olhos castanhos, a pele branca, uso óculos, estou vestida com uma blusa verde água, com detalhes de renda preta, e ao fundo eu tenho uma parede branca. Então, antes de iniciar minha fala, eu quero pedir para o pessoal da minha organização para colocar uma musiquinha para nós, que eu escolhi, né, para a gente começar o nosso encontro. Por favor, Leandro. Só um pouquinho que nós tivemos um problema com o áudio, tá, gente? Essa música sem áudio não dá. Só um minutinho que o pessoal já está organizando. Só um minutinho que o pessoal já está organizando, tá, gente? Quero que vocês escutem essa música como sendo para cada um de vocês, tá? No coração de cada um de vocês. Como se ela tivesse sido escrita para cada um de vocês. Nesse momento, né, tão difícil, de tantas vidas que nós estamos perdendo,
que o que eu posso desejar a cada um de vocês é que tenha vida, né? E vida em abundância. Bom, gente, tá tendo um probleminha, o pessoal me perguntou se pode colocar a música no final. Então, vamos deixar para o final, tá bom? Não tem problema nenhum. A gente começa, fala, e depois a gente põe a musiquinha. Só não vale a música não passar. Então, podemos, Leandro, podemos abrir a nossa apresentação. Só um pouquinho, gente, só para o Leandro se reorganizar e colocar a nossa apresentação, isso mesmo, aí. Então, nós vamos falar hoje sobre a educação inclusiva, né? Vou fazer uma fala bem rápida aqui sobre a educação inclusiva, e depois nós vamos falar sobre a adequação curricular, que na verdade é o que vocês, né, a demanda é maior. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando tá para nascer um bebê em uma família, né? O que mais a família deseja? O que a família deseja em relação ao filho que está por vir? Pode passar, Leandro. Qual é o desejo dessa família, né? O que a família quer? O que a família deseja? Geralmente, né, o que a família pede, o que a família quer, é que essa criança venha com saúde, né? Geralmente, o sonho das famílias é que essa criança venha com saúde. Não importa se essa família tem já 6 filhos, todos meninos, ela não vai falar eu quero uma menina, ela vai falar eu quero uma criança que venha com saúde. Então, o que nós podemos tirar disso aí? Que quando a família não tem esse bebê que foi sonhado, que foi idealizado, o que acontece com ela? Ela vai passar por um processo de luto. É a perda do filho ideal, né, e a chegada do filho real. E é um filho real que não foi colocado, não foi pensado, gente. Então, essa família, ela vai entrar em um processo de luto, um luto verdadeiro. O que é o luto, né? O luto é qualquer perda que nós tivemos na nossa vida. O fim de um casamento é um luto, né? Uma separação é um luto, a perda de um emprego é um luto. Então, se eu idealizo um filho, se eu sonho com aquele filho e vem um filho especial, o que acontece? Essa criança, essa família, ela vai passar por esse processo. E nesse processo de luto, muitas vezes, ela para, né? Ela para e ela não busca atividades para essa criança. Então, a gente fala que, né, muitas pessoas ficam 5 anos, 10 anos, 15 anos, muitas famílias não reconhecem a criança especial. Ela fica nesse processo de luto sempre. Outras famílias não. Outras famílias, elas veem a situação e começam a lutar, buscar estímulo, buscar atendimentos para o seu filho, para que ele se desenvolva o melhor possível. Então, por que nós estamos falando disso? Para a gente compreender um pouquinho da família dessa criança. Vamos entender que quando a gente tem uma criança típica, o que acontece? Nós idealizamos, né? Nós projetamos. Com 1 ano ela vai começar a andar, com 2 anos ela vai falar, com 3 anos vai sair das fraldas, com 5 anos vai para a escola, com 6 anos vai ser alfabetizada. E aí, né, e assim por diante, a gente projeta até a faculdade da criança, do jovem, né? Quando vem essa criança atípica, o que acontece? A família não sabe com que idade ela vai falar. A família não sabe se ela vai falar. A família não sabe se um dia ela vai ter independência para se higienizar, se um dia ela vai ter independência para se virar sozinha, para se alimentar, para se vestir, se ela vai ter independência para ter uma vida social, para construir uma família. Então, é assim, um conjunto de incertezas que traz uma sobrecarga emocional muito grande para essas famílias. E as famílias das crianças especiais, geralmente, elas são monoparentais, né? Um dos cônjuges geralmente deixa a família. E aí, a sobrecarga que fica sobre esse cônjuge que ficou com a guarda dessa criança é muito grande. E entendendo também que uma criança especial, ela precisa de muitos atendimentos, gente. Eu costumo dizer que uma criança especial é muito cara, né? Ela precisa de medicamentos, ela precisa de atendimento com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, com N profissionais. Então, não é simples. E outra coisa, a família da criança especial, ela não tem nem o direito de morrer, né? Como é que uma mãe vai falecer, vai morrer e vai deixar seu filho especial?
Quem vai cuidar dessa criança como essa mãe cuidou? E a gente tem vários relatos, né, nos meus atendimentos com as famílias, e as mães relatam que o maior medo que elas têm é de morrer e de esse filho ficar sem ter quem cuide. Então, imagina, gente, a pessoa não ter, né, vamos colocar assim, não ter nem o direito a morrer com tranquilidade, porque ela não tem a certeza de que esse filho vai ser bem cuidado, ou vai ter uma continuidade de vida digna sem a presença dela, tá bom? Então, assim, só para a gente saber acolher com tranquilidade essas famílias. Então, gente, depois dessa reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação inclusiva e a educação especial. Será que elas têm o mesmo conceito, né? O que é educação inclusiva e o que é a educação especial? Pode passar, Leandro. Então, a educação inclusiva, ela é mais ampla, ela abrange a educação especial, tá? Então, quem está na educação inclusiva? Na educação inclusiva, nós temos todas as crianças, todos os estudantes que precisam de ajuda, seja ela temporária, seja ela por curto período, ou seja de longo período. Então, quem é esse público? Por exemplo, nós temos aqui em Samambaia muitos refugiados. Então, o refugiado, ele faz parte da educação inclusiva. Por quê? Porque ele vem de uma língua, a língua portuguesa não é a língua materna dele, né? Então, ele vai precisar de uma condição especial. Vamos colocar as minorias de etnia, de religiosidade também, tá? Então, todas as minorias, elas estão dentro da educação inclusiva. E a educação especial? Quem é a educação especial? Educação especial são as nossas crianças que têm deficiência, tá? Que têm um diagnóstico, seja ele de autismo, seja ele de deficiência intelectual, seja ele de deficiência física. Então, dentro da educação especial está aquela população que tem um diagnóstico, geralmente permanente. E na educação inclusiva estão aqueles que precisam de um apoio, de uma situação por um período. Pode passar, Leandro? Pode passar. Então, a educação inclusiva, como a gente falou, né, ela é para favorecer o estudante, independente da sua etnia, sexo, idade, condição social, ou qualquer outra situação, né, que para garantir a sua permanência e sua aprendizagem dentro da instituição escola. Então, na educação inclusiva, a estadia dessa criança, o auxílio a essa criança pode ser temporário, tá? No caso mesmo dos refugiados, quando ele adquire a língua, quando ele se adapta mais à condição cultural, ele já não vai precisar desse suporte, tá? Pode passar. E a educação especial, né? A educação especial, ela atravessa toda a educação básica, ela vai para o ensino superior, ela acompanha o estudante durante toda a sua vida acadêmica, tá? Então, o que é essa educação especial? O aluno, ele vai ser matriculado na educação regular e ele vai receber um complemento ele vai receber um atendimento complementar, né, em turno contrário. É aí que entra o trabalho das salas de recurso, tá, gente? Então, a criança especial, o estudante especial, ele tem dupla matrícula no sistema e no horário ele frequenta as salas de aula normal e no turno contrário ele recebe esse atendimento para complementar suas atividades. Pode passar, Leandro. Pode passar. Pode passar. Isso, eu preciso que fique aqui. Ok. Gente, aqui é muito importante que vocês prestem atenção. O que acontece? Nós temos umas confusõezinhas teóricas. Então, nós temos os meninos que são atendidos na educação especial, que são do ensino especial, e nós temos os estudantes com transtornos funcionais. Nós vamos falar dos meninos do ensino especial primeiro, tá? Então, no ensino especial, os meninos têm direito à adequação curricular e a frequentar a sala de recursos. Quem são esses estudantes? São os estudantes que têm deficiência física, que têm deficiência auditiva ou surdez, que têm deficiência visual ou cegueira, que têm deficiência intelectual, que têm transtorno do espectro autista, que têm deficiências múltiplas
ou que tem altas habilidades. Altas habilidades não é uma deficiência, mas ele é atendido junto com o público do ensino especial, ok? Então, esses são os meninos que têm direito à sala de recursos e à adequação curricular. Os transtornos funcionais, eles são atendidos pelas equipes de apoio à aprendizagem. Essas equipes, elas estão em polos, né? Em Samambaia, eu não sei mais onde é que elas estão, mas depois a gente pode ver com a coordenação. Não tem um atendimento como as salas de recurso, um em cada escola, tá? São polos. Nos transtornos funcionais, os meninos não têm adequação curricular, eles têm programa interventivo. São os meninos que têm distúrbio do processamento auditivo, que têm transtorno do desenvolvimento, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem o TOD, transtorno opositor desafiador, que tem dislexia, disgrafia, dislalia, descalculia, né, e todas as outras DIS, tá? Então, gente, esses meninos, o atendimento é diferenciado, ok? Nós não podemos misturar o público da educação especial com o público das equipes, que é os meninos que têm transtornos funcionais, ok? Pode passar? Pode passar? Bom, gente, quem embasa os nossos estudos sobre as crianças deficientes, né, eu me baseio muito no Vygotsky. Por quê? Porque o Vygotsky, ele reconhece o papel fundamental da educação no desenvolvimento das crianças, principalmente das crianças especiais. Vygotsky diz que a educação, ela é fundamental para todos, mas para a criança especial, ela é essencial. Ele diz que as crianças especiais, elas não aprenderiam, no caso, se não houvesse a escola. Então, vamos colocar, por exemplo, as crianças que são cegas, filhas de pais, filhos de pais típicos, né? Como é que essa criança ia aprender braille se não fosse na escola? A criança surda, filha de pais ouvintes, onde é que ela iria aprender Libras com os pais ouvintes que não sabem Libras? Então, esses instrumentos, né, a escola é que ensina. Então, é para a gente entender que, para a criança especial, a escola é o lugar de aprendizagem e de desenvolvimento delas. Pode passar? Leandro, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse aqui, nós vamos parar esse e vamos pegar aquela segunda apresentação, tá bom? Então, gente, enquanto o Leandro coloca aqui para nós, o que acontece? O Vygotsky também afirma que todos somos capazes de aprender. Nenhum ser humano não aprende nada, todos nós aprendemos. Nós aprendemos de formas e em tempos diferentes, mas todos nós aprendemos. Então, a gente, quando pega o estudante especial, ele vai aprender. Muitas vezes, ele pode não aprender o que a gente está ensinando no tempo que a gente está ensinando, mas ele vai aprender, tá bom? Então, todo ser humano é capaz de aprender. Leandro, é aquele que você estava mesmo, tá bom? Aquele da adequação curricular. Então, gente, o que nós temos para auxiliar esse estudante especial na aprendizagem? Nós temos a questão da adequação curricular. A adequação curricular é uma forma de a gente organizar os conteúdos curriculares de forma que seja acessível a todos os estudantes. Então, a adequação curricular é um documento previsto em lei, com todo o respaldo legal, que vai fazer vai dar essa mexida nos conteúdos pedagógicos para que ela fique acessível a todos os estudantes especiais. Relembrando, só pode ser feita a adequação curricular, ótimo, essa mesmo, só pode ser feita a adequação curricular para as crianças que têm, os jovens, né, que têm diagnóstico, ok, gente? Então, vamos lá, queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem, a adequação curricular é essa imagem aqui. Isso, ótimo, agora deu para ver. Então, nós temos 3 crianças, né? Essas crianças com o mesmo objetivo, as 3 querem assistir ali um campeonato de futebol, um jogo de futebol no estádio. Só que as crianças, elas têm tamanhos diferentes.
Então, uma delas não precisa de suporte nenhum, ela consegue ver. A segunda criança, ela precisa de um pouco de suporte. E a terceira criança, ela precisa de muito suporte. A adequação curricular é isso, tá, gente? É colocar, é dar à criança condições para que ela tenha acesso ao conteúdo escolar, ao conteúdo curricular. Cada um dando a cada um o que é necessário, nem mais, nem menos, o suficiente para que eles se desenvolvam, ok? Pode passar, Marcelo? Leandro, desculpa. Então, gente, quando a gente fala em adequação curricular, qual a primeira coisa que vem na sua mente? É uma coisa impossível de fazer? É difícil? É chato? É mais um documento que a secretaria inventou porque ela acha que a gente não tem muito, que a gente não trabalha o suficiente? O que vem na cabecinha de vocês quando a gente fala em adequação curricular? Pode passar, Leandro. Que dificuldades que vocês têm? A dificuldade é em preencher, em colocar em prática a adequação curricular, em avaliar a educação curricular? O que está acontecendo? Como é que vocês veem isso? O que é mais difícil para vocês? Pode passar. Então, gente, adequação não é um bicho de 7 cabeças. Pode ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, mas de 7 não é, tá? Então, a gente pode falar um pouquinho dessa adequação curricular e deixar vocês um pouco mais tranquilos a respeito desse documento, tá? Ele pode ser viável, ele pode ser execuível com mais tranquilidade, tá? Com menos dor de cabeça para o professor. Podemos passar. Então, como é que a gente faz essa adequação curricular? Essa adequação curricular é um trabalho articulado. Ah, tá. Então, o professor não faz ele sozinho. O que acontece? Ele tem que ser feito junto com a sala de recursos, né, com o professor da sala de recursos, ele tem que ser feito junto com a coordenação pedagógica, com a direção da escola, ele tem que ser feito junto com a família do aluno. Nós precisamos saber o que é importante para a família que essa criança aprenda. A família precisa ter voz, gente, a família precisa ter vez dentro da escola. Então, o que eu vou trabalhar com esse aluno que é interessante para a família também? Tudo isso tendo currículo e meta também, tá? Nós não vamos largar o currículo não, tá bom? Então, vamos passar mais um pouquinho, Leandro, por favor. Então, nós temos algumas atribuições, né? Então, o que cabe ao professor? O professor precisa preencher a ficha de adequação curricular, ele precisa aplicar a adequação curricular, ele precisa avaliar se o planejamento que ele fez, se foi adequado ou não, se alcançou ou não, e ele precisa entregar esse documento para o secretário da escola, ou primeiro para o professor da sala de recursos e depois para a secretaria da escola. E o pessoal da sala de recurso, o profissional da sala de recurso, ele precisa auxiliar o professor, tirar dúvida, sugerir, orientar, contribuir na construção do documento da adequação curricular, orientar ações voltadas à metodologia e avaliação. Então, o profissional da sala de recurso, ele vai dar o suporte para que o professor regente faça essa adequação. Ah, mas lá na minha escola não tem profissional da sala de recurso. Então, o que a gente faz? Tem uma distribuição, né, de forma que os alunos não ficam sem atendimento. Então, vamos colocar que lá do Centro de Ensino Médio 304, os meninos sejam atendidos por outra escola. Então, esse profissional da outra escola vai orientar vocês, tá bom? Vocês não vão ficar sem orientação. E, caso não tenha esse profissional, vamos colocar que em hipótese alguma tem o profissional da sala de recursos, então o coordenador pedagógico da escola de vocês fará esse papel da sala de recursos, ok? Na construção da adequação curricular. Pode passar. Quem tem direito à adequação curricular?
todas as crianças especiais têm direito à adequação curricular. Todas elas, e esse direito precisa ser respeitado e ser garantido. Se eu não faço adequação curricular de uma criança que tem diagnóstico, tá? Eu estou infringindo a lei e eu também, se essa criança, por exemplo, se essa criança ficar retida, essa criança ou esse jovem ficar retido, e essa família entrar com ação na ouvidoria ou em qualquer outra situação, nós temos que aprovar esse jovem, aprovar essa criança, porque nós não demos a ela as condições para que ela tivesse sucesso, ok? Então, nós precisamos fazer adequação curricular. Adequação curricular é um documento obrigatório. Pode passar. Então, como, quando e por que se adequar? A adequação curricular, gente, ela é maravilhosa no sentido que eu posso mexer em absolutamente tudo no currículo da criança especial. Eu falo criança, tá, gente? Mas entenda, é porque para mim são sempre crianças. Mas entenda aí jovens, tá bom? Entendam, é porque eu coloco criança, mas não na forma de que sejam só os pequenininhos, não, tá bom? Então, o que que acontece? Eu posso mexer no conteúdo desse menino, eu posso tirar, eu posso suprimir conteúdos, eu posso acrescentar e eu posso substituir. Então, você está dizendo que o menino está lá no 7º ano e vamos colocar que ele está a nível de 5º ano. Eu posso trocar? Posso. Eu posso colocar o conteúdo que o menino tem condições ali na adequação curricular, independente da série em que ele esteja, porque o menino, a criança especial, ela pode transitar pelo currículo nas mais diversas séries, independente da série que ela está na escola. Confuso isso? Só um pouquinho, vamos entender melhor um pouquinho. Eu estou dizendo que, para o menino especial, para a criança especial, não existe currículo mínimo. Então, por isso, vocês que estão aí no 8º ano, com os meninos especiais do 8º ano, até do ensino médio, vocês olham e falam, nossa, ele não sabe isso é pré-requisito, passou o menino sem saber nada. O que que acontece? O menino, ele foi ficando mais velhinho, e ele não podia mais permanecer ali na escola classe com 16 anos, 17 anos, 18 anos. Então, ele foi avançando. E como ele tem ali um laudo de deficiência intelectual, um laudo que respalda que ele não consegue absorver todo esse conteúdo, ele vai sendo aprovado, sim, sem o conteúdo mínimo, ok? Então, veja só, eu posso mexer no conteúdo, eu posso mexer na metodologia, eu posso mexer na avaliação, eu posso mexer no tempo, no espaço, na didática para esse menino. Eu posso mexer nos recursos e materiais pedagógicos. Então, eu posso mexer em tudo para que esse menino, para que esse jovem tenha acesso ao currículo, ok? Então, a gente pode mexer. Para que eu possa fazer isso, eu preciso, registrar, porque é um documento, tá? Pode passar, Leandro. A adequação curricular, ela é direito do aluno, independente do tipo de turma em que ele esteja. Então, por exemplo, se o menino está numa classe comum inclusiva, se ele está numa integração inversa, ou mesmo, às vezes, ele não tem nem redução, porque por causa do número de alunos que nós temos, nem sempre consegue, nem sempre se consegue garantir a redução. Em qualquer lugar que ele esteja, ele tem direito à adequação curricular, tá? E outra coisa, toda adequação curricular, ela é importante, independente da intensidade. A gente vai ver que nós temos adequação curricular de pequeno porte, de grande porte, e então a gente pode, tem crianças que vão exigir uma adequação mais substancial e tem umas que vão exigir uma adequação bem tranquila, com quase todos os conteúdos que são dados para a turma. Independente disso, é direito do estudante, tá, gente? Então, a adequação curricular para o menino especial, ela é direito e é obrigatória. Pode passar. Então, para que a gente tem adequação curricular? Por quê? Para quê? Para que o aluno especial, o aluno com deficiência, ou o aluno com transtorno do espectro autista, para que ele tenha condições de acessar o currículo.
Porque não adianta a gente só colocar a criança especial na escola. É preciso que essa criança tenha sucesso, que ela experimente o que é o sucesso escolar, que ela experimente o avanço pedagógico, que ela experimente experiências educacionais positivas. Então, a adequação curricular é essa ferramenta que vai nos ajudar a tornar o currículo acessível a essas crianças. Pode passar. Isso, adequação, ok. Então, é necessário, gente, que toda a parte da adequação, ela seja reorganizada para esse estudante especial. Porque, por exemplo, eu mexo nos conteúdos. Aí eu coloco um conteúdo, eu suprimo alguns, eu coloco só os conteúdos mais significativos, beleza. Aí, na hora da avaliação, eu faço uma avaliação para esse estudante, como eu faço para os demais. Adiantou? Se eu tirei conteúdo, se eu reorganizei para ele, mas na hora da avaliação eu não mexi na avaliação, todo o trabalho foi jogado por terra. Eu preciso trabalhar, eu preciso mexer em tudo, eu preciso mexer nas estratégias, eu preciso mexer nas metodologias, nos recursos e na avaliação. Senão, vai ficar, né? Você ensina A e cobra B, então não adianta para a criança. A gente precisa trabalhar de forma que a adequação ela seja significativa em todo, que ela tenha o currículo alterado, que ela tenha a forma de ensino alterada e que ela tenha a avaliação também adaptada para essa criança. Pode passar. Tem umas adequações, gente, que vocês fazem no dia a dia. Às vezes vocês nem como é que a gente diz, nem percebe que faz. Por exemplo, você tem um aluno que você percebe que ele tem uma divisão, ele usa um óculos muito forte, ele tem uma dificuldadezinha visual. A primeira atitude do professor é o quê? Colocar esse menino à frente, né? Colocá-lo para que numa posição na sala que a luminosidade não o atrapalhe. Você tem um aluno que você vê que ele é mais disperso, aí você pega esse menino, coloca no lugar que não fique tão perto da porta, né, para que ele fique mais centrado, coloca com colegas que sejam mais centradinhos, para que ele não se disperse tanto. Essa disposição, essa reorganização, tudo isso é uma adequação curricular, tá? Toda essa organização para que a criança, para que ela tenha mais chance de aprender, para que facilite a aprendizagem dela, é uma adequação curricular. Pode passar. De quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer a minha adequação curricular? A adequação curricular, ela é bimestral. Então, ela precisa ser feita todos os bimestres. O primeiro bimestre, ele é mais chatinho, né? Porque a gente não conhece o estudante, está tendo o primeiro convívio com ele, os primeiros encontros. Agora nós estamos nessa situação de educação à distância, educação online. Então, assim, vocês às vezes não têm nem como conhecer direito esse estudante especial, né? Então, esse primeiro a gente até relaxa, né? Deixa os professores entregarem um pouquinho antes e tudo. Mas ele precisa ser feito bimestralmente. Por quê? Porque é o planejamento que eu vou executar com o meu aluno. Então, eu preciso fazer com antecedência, né? Eu preciso fazer o que vai ser trabalhado com ele no primeiro bimestre com certa antecedência, para eu me planejar. E também para que a criança, o estudante, ele veja o que ele vai aprender durante aquele bimestre. É importante que o estudante também saiba o que vai ser ensinado a ele. Apresentar para a família também. Olha, o fulaninho, nós vamos trabalhar isso e isso com ele, porque o desenvolvimento dele está assim, ele ainda não dá conta de fazer todo o conteúdo que é passado para a turma, então nós vamos trabalhar com ele esse conteúdo, esse. Quando ele avançar, nós vamos dar mais conteúdo para ele, tá bom? Pode passar? Que aspectos legais que envolvem a adequação curricular? A adequação curricular, gente, a nossa, né, aqui de Brasília, ela é referência para os outros estados, tá bom? O nosso formulário de adequação curricular, ele é usado por vários outros estados, porque ele é muito bom, ele está muito fundamentado. Então, se vocês pesquisarem em vários outros estados, eles estão com o mesmo formulário que o nosso.
Então, vou passar aqui, eu não vou me deter nas leis, tá bom, gente? Porque nós vamos nos deter mais aqui em fazer a nossa adequação curricular. Mas eu quero mostrar para vocês todos os aspectos legais que fundamentam, né, o uso da adequação curricular. Pode passar. Então, nós temos aqui, né, os direitos que precisam ser respeitados, né? A lei número 9.394, e assim vai, pode passar, Leandro, nós não vamos ficar nesse não, só quero que eles vejam que existe a legislação. Ok, lei 3.218, de 2013, pode mais. Isso, vamos parar aqui, Leandro, ótimo. Então, gente, eu não vou parar, porque a legislação, assim, esse material vai ficar disponível depois para vocês podem consultar e tudo, e não vai para a gente focar aqui no que realmente vocês precisam, tá bom? Adequação curricular, ela tem um documento próprio, tá? Ela tem um formulário próprio. Então, isso aqui, essas observações, essas organizações, elas não devem ser registradas só no caderno de vocês, no caderno de planejamento de vocês. Ela tem um formulário próprio. Eu acredito que todo mundo aí da escola tenha esse formulário. Se não tiver, a gente envia, tá? Ele é editável, bem bonitinho, tá muito organizado. Ele é único para todos os níveis de educação, da educação básica, do fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. É o mesmo formulário. Pode passar. Então, agora, nós vamos para o formulário da adequação curricular. Eu vou passar com vocês todos os itens da adequação curricular, e nós vamos parar quando a gente estiver no conteúdo, ok? Mas nós vamos fazer tudo. E o que eu vou falar para vocês? Toda essa parte que eu vou falar agora, ela não precisa ser feita bimestralmente, ela é feita uma vez. Você faz no primeiro bimestre, e nos demais você vai trabalhar a questão do conteúdo, mas da identificação do estudante, não. Quando chegar na parte que é feita bimestralmente, eu vou avisar para vocês, ok? Então, aqui é dados de identificação do estudante. Poxa, Sônia, mas como que eu vou conseguir esses dados? Nós estamos em época de pandemia, já é o nosso segundo ano sem contato direto com as crianças. Então, o que nós vamos fazer? A gente tem que pegar esses dados na secretaria. Quando nós estamos presenciais, a gente pega com a família da criança, a gente pega com o professor do ano anterior, a gente pega com o profissional da sala de recurso. Como nós estamos nessa situação de pandemia, nós vamos ter que pegar isso aqui na secretaria da escola. Então, nós vamos pegar o nome do estudante, a data de nascimento, a idade, o endereço, a filiação, o telefone dos responsáveis, o diagnóstico do estudante, o período de vigência dessa adequação. Aí nessa identificação aqui, o período é para o ano, tá, gente? O ano de 2021. E o professor regente. Aí, na outra, nós vamos colocar bimestralmente. Essa aqui, como é a capinha do documento, ela vai ser para o ano vigente. Pode passar? Descrição da vida escolar do estudante. Esse aqui também, gente, só tem como, por enquanto, vocês pegarem na secretaria da escola, porque vocês não estão em contato direto com a família, nem com o estudante para perguntar. O que é para eu falar aqui? É para eu falar de onde esse menino vem. Vamos colocar, ele veio do centro de ensino especial. Ele veio da educação precoce, que não é o caso de vocês, que vocês são anos finais, né? Então, vocês já pegam os meninos que vêm da inclusão. Ele veio da escola classe 317, ele veio do Kaique Helena Reis, ele veio de fora de Brasília, ele veio... Então, de onde esse estudante veio? E se vocês tiverem como colocar que tipo de classe ele frequentava lá, ótimo. Se não tiver, paciência, tá, gente? Porque nós não temos como... Tem informações que a gente não tem como conseguir. Então, o que não tiver, a gente vai colocar. Não tive acesso a essa informação, tá? Pode passar. Pode passar. Descrição, desculpa. Leandro, eu acho que nós passamos 2. Não? Descrição do atendimento dos estudantes. Aqui nós vamos falar do atendimento terapêutico ou clínico do estudante. Esse estudante, ele faz acompanhamento com o psiquiatra,
ele faz acompanhamento no CAPSI, ele faz terapia ocupacional, ele faz qualquer outro tipo de atendimento que seja clínico. Se tem, você coloca, né? Quais atendimentos clínicos ou terapêuticos que esse menino recebeu? Quais os atendimentos, quais os atendimentos que ele já recebeu e quais os que ele recebe atualmente? Ele faz uso de medicação? Sim ou não? Se faz, quais? Por que é importante a gente saber isso? Porque quando o menino faz uso de medicação e essa medicação, ela dá um sono, né? É preciso que ele durma mais e ele tá estudando no turno matutino, ele vai ter um rendimento menor. Então, a gente precisa adequar isso, tá bom? Pode passar, Leandro? Agora, as habilidades biopsicossociais desse estudante. Primeiro, a comunicação. Como é a comunicação desse estudante? Ele fala? Ele é um estudante que faz uso da linguagem verbal? Ele faz uso da Libras? Ele faz uso de gestos? Como esse menino se comunica? Ele usa linguagem corporal? Ele só se comunica através de um computador, de uma tecnologia assistiva? Ele ele escreve, ele não fala, mas ele escreve, ele desenha. Como é a comunicação desse estudante? Se o seu estudante não tem problema nessa área, você vai dizer que o estudante, fulano de tal, ele se comunica de forma oral, não tem dificuldade nessa área, se comunica normalmente, ok? Pode passar. Aqui, ainda nas habilidades biopsicossociais, os aspectos motores, né? Essa criança, ele anda, ele precisa de um andador, ele faz uso de cadeira de rodas, ele tem os membros superiores comprometidos ou ele tem movimentação normal? Ele consegue segurar objetos, ele consegue fazer esse movimento de pinça, ele consegue pegar no lápis, ele tem equilíbrio ao andar. Como é a mobilidade deste estudante? Pode passar. Ainda nas habilidades biopsicossociais, atividades da vida autônoma. Esse menino, esse jovem, ele é independente para se vestir, para se higienizar, para se locomover, para calçar o próprio sapato, para usar o banheiro. Ele se alimenta sozinho, ele precisa de ajuda. Como é esse estudante nas questões da vida autônoma? Que habilidades ele tem, que habilidades ele ainda não tem nessa área? Pode passar. Ainda nas habilidades biopsicossociais, os aspectos sociais. Como é esse menino na socialização? Ele é um estudante que ele se socializa com todo mundo, ou ele é um estudante que fica isolado, que na hora do intervalo ele fica no cantinho recolhido, ele não faz amizades, ele demonstra insegurança, ele fica agressivo quando ele se frustra. Como é a questão social desse estudante? Você na hora do intervalo, você percebe que ele está recuado, ou você percebe que ele interage, que ele está ali no meio dos meninos com muita tranquilidade? Como é a situação social desse aluno? Aqui, nesse item, quando a gente no presencial, a gente observa muito no intervalo, né? A gente observa na sala de aula, sim, mas no intervalo a gente consegue ver com muito mais clareza como ele é. Como a gente está nessa situação de educação à distância, então nós vamos nos valer dos documentos anteriores e vamos também perguntar, né? Se tiver como, perguntar a alguém da família como ele é, se ele tem muita amizade, se ele não tem, né? Nós vamos ter que buscar outras fontes de informações. Pode passar, Leandro. Agora, as adequações organizativas, o espaço escolar. Esse aluno, ele precisa de uma adequação no espaço escolar? Vamos colocar que seja um aluno cadeirante. Então, o que eu vou fazer para dar acesso a ele? Eu vou ter que colocar mais espaço entre as cadeiras, porque senão ele não passa.
Vamos colocar que seja um aluno baixa visão. Eu vou ter que tomar o cuidado de não deixar mochila, não deixar objetos que podem fazer com que esse estudante tropece. Eu vou ter que, quando eu mexer na sala, avisar: ô fulano, hoje nós estamos sentados em círculo, para que esse estudante possa se movimentar dentro da sala, sabendo como está organizada, tá? Então, como é que eu vou mexer nessa sala, ou também nos materiais, para tornar acessível a esse menino? Por exemplo, um cartaz que eu vou usar na minha sala, se eu tenho um aluno baixa visão, o cuidado com esse aluno, que tamanho que eu tenho que fazer a letra, onde é que eu vou colocar esse cartaz, onde é que eu vou colocar o estudante, para que o estudante possa ter acesso melhor a esse material visual. Pode passar. Aqui nas adequações, ainda nas adequações organizativas, mas é para eu descrever os recursos que eu vou usar para que esse estudante tenha acesso ao conteúdo curricular. Então, por exemplo, vamos colocar que seja um aluno com deficiência intelectual. Então, que recursos eu vou usar para que esse aluno possa aprender? Eu vou usar materiais concretos com ele. Apesar de eu já estar no 8º, 9º ano, mas ele, na hora da matemática, na hora de cálculos, eu vou disponibilizar para ele uma caixinha lá com materiais que ele possa fazer contagem, com materiais que ele possa enxergar, que ele possa manusear. O meu aluno, ele é baixa visão. Então, aqui nos recursos, eu vou tomar cuidado para eu ampliar, vou escolher as imagens para que ele possa visualizar as imagens, para que seja um apoio adequado a ele. Então, aqui é a forma que eu vou utilizar os recursos para que seja acessível ao meu aluno. Pode passar? Adequações em relação ao tempo. Aqui, gente, nesse de tempo é o seguinte, o meu aluno, ele precisa de mais tempo para realizar uma atividade. Por exemplo, vocês são anos finais, então nós estamos aí com 50 minutos de aula. Vamos colocar que você, em 50 minutos da sua aula, você consiga fazer 2 atividades com a turma. Mas com o aluno especial, você só consegue uma atividade, fazer com que ele realize uma atividade. Então, aqui é a duração da atividade com esse estudante. Então, vamos colocar que esse estudante, ele precisa até de 2 aulas para realizar uma atividade. Então, você tem só uma aula com aquela turma, você dá uma atividade, ou você recolhe para dar a mesma na próxima, ou você deixa com o aluno para ele terminar e trazer na próxima aula. É a forma que você organiza o tempo, flexibiliza esse tempo de sala de aula, de aula, para que esse aluno consiga fazer as atividades. Esse tempo é tempo de aula, tá, gente? Ok? Pode passar. Agora aqui é um que vocês têm bastante dúvida, tá? Adequação de temporalidade. Aqui nós estamos falando em ano escolar. Então, vamos colocar que eu estou com um aluno deficiente intelectual, bem comprometido. Esse meu aluno, ele não está dando conta do conteúdo escolar. Dentro do próprio ano, em 2021, ele não está conseguindo fazer todas as atividades, desenvolver todo o conteúdo previsto para o ano de 2021. Então, eu posso fazer uma adequação de temporalidade para ele. O que é isso? Eu posso dar mais um ano letivo para ele, para que ele consiga concluir esse conteúdo. Como que eu faço isso? Isso é previsto em 2021 para ocorrer em 2022, e eu tenho que fazer um planejamento. Por exemplo, vocês, né, que estão aí em anos finais, vocês estão com disciplinas, como é que eu vou dizer? É um professor para cada disciplina, isso, é um professor para cada disciplina. Então, como é que nós vamos fazer? A gente faz assim, por exemplo, nesse ano de 2021, o meu aluno, ele vai fazer português, ciências, geografia, história, né? Vou colocar essas 4. E no ano de 2022, ele vai fazer matemática, história, artes, educação física, não sei, né? Nós podemos fazer essa distribuição com ele, sem que haja perda alguma, gente. Só que isso precisa ser
documentado, precisa ser previsto para que não haja nenhum problema com a documentação desse menino. Aí lá na documentação dele, como que vai ficar? Aí, vamos colocar que ele é do vamos colocar que ele é do 9º ano, que ele vai para o 1º ano, iria para o 1º ano em 2022. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai ficar no ano de 2022, lá na secretaria, ele vai ficar, ao invés de aprovado ou retido, ele vai ficar em cursando. E aí, em 2022, ele vai fazer as disciplinas que faltaram para complementar, tá? Para complementar o ano de 2021, para 2023 ele ir para o 1º ano do ensino médio. A gente pode fazer isso por disciplina, nós podemos distribuir as disciplinas, nos horários que ele não teria aula, o apoio seria a sala de recursos, ou então ele pode, por exemplo, tá? Ele está fazendo uma aula de matemática, mas aquela aula não foi suficiente para ele. Ele pode seguir o professor, ele pode sair do 9º ano A com o professor para o 9º ano B. Tá? Então, a gente tem várias estratégias para fazer, para poder distribuir essa adequação de temporalidade, tá? Pode passar. Pode passar. Pode. Tá. Avaliação diagnóstica. Aqui, deixa esse da avaliação diagnóstica, Leandro, só baixa um pouquinho. Isso, a diagnóstica. Aqui, gente, para vocês que são de anos finais, sobe mais um pouquinho, Leandro, uma anterior. Para vocês que são de anos finais, é bem chatinho, tá? Porque aqui nós vamos ver como é que o menino veio no ano de 2020, como é que ele chegou, né? Então, esse meu menino que chegou com deficiência intelectual, que está bem defasado em termos de conteúdo pedagógico, em matemática, por exemplo, ele chegou no 9º ano, ele chegou sabendo fazer adição, subtração, multiplicação e divisão simples. Então, eu preciso colocar isso aqui, só que todos os professores precisam colocar. Então, como vocês são de anos finais, como é que a gente faz? A gente abre ali na tecnologia nossa do Google Drive, então, cada um coloca lá o estudante, né, e digita lá, digita ali o conteúdo, os conteúdos que ele chegou sabendo, né, o conhecimento que ele já tinha. Aí vem o professor de português, aí coloca, o aluno fulano de tal chegou escrevendo palavras simples, faz frases, tem dificuldade em escrita de texto, então vocês todos fazem esse documento e depois compila e cola na adequação curricular, tá bom? Pode passar. Então, gente, até ali, o item 7, ele é feito uma vez ao ano, tá? Dessa aqui, adequações organizativas por diante, é um por bimestre. Até ali também pode ser um pelo aluno, não precisa ser um para o professor, tá bom? Um para o aluno. E aqui, a parte de conteúdo, cada professor vai colocando o seu conteúdo, ok? Depois, se tiver dúvida, aí eu acho que daqui a pouco deve abrir para perguntas, aí a gente esclarece melhor. Então, aqui, gente, é a adequação em si mesmo, tá? O que nós vamos fazer? Vou continuar no 9º ano aqui, tá bom? Então, eu estou em ensino fundamental, anos finais, né? Vou marcar. O período da vigência é o 1º bimestre, aí eu pego a data da abertura e do início e do término do 1º bimestre e preencho aqui. Pode passar. Leandro, deixa eu ver se é essa que eu preciso. Passa, por favor, que eu tô com uma melhor. É essa. É essa. Essa sim. Probleminha, né, gente? Eu não sabia que ia ficar tão pequeno. Paciência. Leandro, sobe um pouquinho. Que eu não estou dando conta de ler aqui também. A outra eu consigo ler melhor. Corta, né? Não tem jeito, tá? O que acontece? Aqui, gente, é a parte do conteúdo, né? Do conteúdo em si que nós precisamos colocar. O conteúdo, eu tenho que usar o currículo em movimento, o nosso currículo, né? Eu não vou tirar conteúdo de outro currículo. A diferença é que, para este aluno com deficiência intelectual, para este aluno com transtorno com TEA, né? Com autismo, eu posso colocar conteúdos que ele não aprendeu e que não estão no ano vigente. Eu posso ir lá na série anterior e copiar um conteúdo, colocar um conteúdo e trabalhar esse conteúdo com ele, tá? Eu não preciso seguir o do ano para este menino que tem uma defasagem muito grande, que tem uma dificuldade de aprendizagem muito grande.
Então, aqui eu tentei fazer um para vocês, eu vou tentar ler, porque está bem pequeno para nós, mas eu vou tentar ver se eu consigo ler. O que é que eu fiz? Objetivos. Aí eu fui lá esse aqui é de ensino médio, eu peguei lá no ensino médio. Então, o objetivo, eu fui lá em português, e peguei um objetivo. Eu peguei um de português, peguei um de investigação científica e peguei um de matemática. Então, eu peguei o conteúdo, coloquei o conteúdo todo aqui na primeira. Depois, eu coloquei a unidade didática que eu vou trabalhar com este menino. Coloquei a estratégia pedagógica e coloquei a forma de avaliação. Então, o que eu coloquei no conteúdo? Aplicar os recursos de coesão, preposição, conjunção, pronome, a fim de proporcionar a produção crítica de relações lógico-discursivas em diferentes tipos de possibilidades textuais. Esse é o conteúdo para todo mundo. O meu aluno, o que eu vou trabalhar com ele? Eu vou trabalhar pronome. Qual é a estratégia que eu vou usar com ele? O uso de texto escrito para destaque e classificação dos pronomes. Como é que eu vou avaliar? Anotações a partir da observação da atividade realizada. O outro aqui de investigação científica. Aplicar conhecimentos construídos pela ciência para entender sua relação com os saberes inerentes ao mundo do trabalho. Aí, beleza, o que eu coloquei para o aluno? Mudanças no sistema de produção agrícola. O que eu coloquei como estratégia? Fragmento do filme, Tempos Modernos. O que eu vou colocar como avaliação? Uma construção da linha do tempo, do modo de produção lá da agricultura, até chegar hoje, como nós estamos, né? Por exemplo, claro que eu não vou fazer estudo com o menino, então vou fazer, por exemplo, num período de 10 anos, de 15 anos, uma linha do tempo, como era produzido o alimento aqui e como está produzido no ano de 2021, que tecnologias que vieram para agregar, para que a produção seja mais rápida. Matemática, eu coloquei unidades de medida, diferentes grandezas, conversões possíveis, entre elas adotadas pelo Sistema Internacional de Medidas, para interpretar textos científicos divulgados pela mídia. Ok. Então, esse é o conteúdo que pede lá. O que eu pedi no meu? Eu coloquei unidade de medida, metro, e aí eu não sei, porque o Leandro tirou a minha apresentação aqui, eu não sei mais o resto. Isso. Unidade de medida, metro. E na estratégia pedagógica, eu procurei uma animação lá no YouTube, aí eu coloquei o endereço aqui, o link, né, da animação, e coloquei ali na avaliação anotações sobre o entendimento da animação. Então, a animação tem a ver com medida com unidade de medida metro. Eu vou fazer um link entre o que esse estudante compreendeu. Esse link, ele pode ser, essa forma de ele demonstrar a aprendizagem dele pode ser feita por fala, pode ser feita por vídeo, pode ser feita por desenho, tá? Ok, vamos passar aqui mais um pouquinho rapidinho, que eu sei que meus 50 minutos já foram. Agora os encaminhamentos, né, gente? Por exemplo, eu preciso que a escola, eu estou com uma criança, os encaminhamentos são para a escola, para a família e para outras instituições. Então, vamos colocar que eu estou com uma criança cadeirante e na escola eu não tenho rampa. Então, o que eu vou pedir? Para que a gestão procure construir uma rampa de acesso. Ok. Para a família, vamos colocar que o meu aluno, ele vem apresentando, é um menino que de vez em quando está doente, está assim, sempre está doentadinho, sempre está queixando de alguma dor, alguma coisa. Então, eu vou pedir para a família, para procurar um serviço médico, porque ele está adoecendo com muita facilidade, são encaminhamentos que a gente faz para o bem-estar do aluno. Outros encaminhamentos, outras situações, por exemplo, você está vendo que essa criança, esse jovem, ele está sendo discriminado pelos outros colegas, ele está sendo deixado de lado. Então, o que eu faço? Eu vou buscar orientação educacional para poder conversar com os outros estudantes a respeito, né, sobre o respeito a ele e tudo. Deixa eu ver o que mais. Desce um pouquinho, Leandro, para eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso falar, assim, com urgência. Sim, pode passar. A adequação curricular, eu falei para vocês que ela tem níveis diferenciados, né, gente? Ela tem, pare um pouquinho aí para mim. Tem menos significativa e tem a mais significativa. A menos significativa é aquela que eu faço poucas alterações, né? É um aluno, é um estudante especial, mas ele tem uma deficiência física, ele não tem comprometimento intelectual, então ele desenvolve bem. Ele tem ali uma dificuldade na escrita, ele não escreve com letra cursiva, ele só escreve em caixa alta, ele tem algumas dificuldades para fazer registro, mas ele é um
aluno que se vira muito bem. Então, com ele, eu vou fazer uma adequação menos significativa. Eu não vou mexer tanto no currículo dele, porque ele consegue trabalhar, tá bom? Agora, vamos mais, Leandro, baixa mais. Vamos só para mais significativa. Pode ir mais? Mais significativa, essa. Então, eu tenho um estudante que ele é bem mais comprometido. Então, para esse estudante, eu preciso eliminar conteúdos básicos, quando ele não tem condições de alcançar. Eu introduzo conteúdos alternativos que não estão previstos para os demais estudantes. Eu faço adaptações no conteúdo, eu faço adaptações na metodologia, eu faço adaptações na avaliação. Gente, o que acontece com o nosso estudante especial? Ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai crescendo, ele vai se tornando um rapaz, uma moça. O corpo dele vai tendo o corpo vai tendo todas as, como é que a gente diz, todas as características de um adulto. Aí imagina o que é para esse rapaz com 15 anos, 16 anos, 17 anos, estar numa escola classe com meninos de até 11, 12 anos. O tanto que é constrangedor, né? Na escola que eu estou, quando eu cheguei, eu estava com um homem, né? Um homem de 18 anos, barbado. Eu achei que era, quando chegou para eu atender, eu achei que era pai de aluno. É um menino especial, um menino com deficiência intelectual. E ele ficava muito constrangido naquela escola, né? Então, eu chamei a família, conversei com ele para a gente ver o que era melhor para ele naquele momento. E aí, tanto ele quanto a família tinham o desejo de que ele fosse para um EJA, para que ele pudesse trabalhar. O sonho dele era trabalhar. Aí nós organizamos a vida dele, colocamos lá no noturno, com todo zelo, todo cuidado, e ele tá lindo e maravilhoso. De vez em quando ele me manda mensagem, tá agradecendo, tá trabalhando, tá assim com toda a vida. Em termos pedagógicos, não teve muito ganho, não teve, mas em termos sociais, ele tá convivendo com os seus pares, né? Ele tá ali convivendo com adultos, que ele é um adulto, na verdade, né? Um adulto com deficiência, mas é um adulto. Então, gente, eu tinha comentado com a Andréia que eu ficaria com vocês a manhã inteira, porque é muita coisa para a gente trabalhar. Mas eu vou encerrar aqui, porque eu acho que ela deve abrir para algumas questões, né? Então, eu vou encerrar, vou pedir para que venha a mediação, porque senão a gente não sobra tempo para a gente trabalhar com outras questões, tá? Agradeço muito a vocês, muita gratidão a vocês, tá? Por esse tempo, por essa disponibilidade em aprender mais, para atender melhor os nossos alunos, que são alunos lindos, maravilhosos, e que merecem tudo de bom que a vida puder oferecer, ok? Então, assim, um abração para vocês, a minha gratidão a cada um, tá? Oi, Sônia, muito obrigado, viu, por essa fala, por esse momento que foi muito significativo para todos nós, né? Eu vou fazer aqui a mediação, né, das perguntas que apareceram no chat, e enquanto você toma uma água, eu vou fazer aqui apenas apresentar alguns comentários que o pessoal foi trazendo ao longo da interação no chat, né? Okay. Nós tivemos um momento, assim, com várias pessoas, Sonia, de outras regionais, chegamos a um público de 130 pessoas, e que estão aqui dialogando, interagindo no chat conosco. Uhum. Tivemos a participação de outras regionais também, né? O Centro de Ensino Especial 1 de Brasília, Sobradinho, Planaltina, Recanto das Emas, Taguatinga, Paranoá, Ceilândia, Santa Maria, Formosa. Então, essa sua voz, né, o seu discurso chegou a muitos docentes e profissionais da educação. E os comentários foram os mais diversos, né? Muitos comentários saudando você, amigos, pessoas que já trabalharam com você em outros contextos, elogiando a fala, né? A Claudimeire até mencionou assim nos comentários. Como é bom ouvir essas explicações, né? Sou do serviço e mãe de um aluno com deficiência, né? Um estudante com deficiência. Caminhamos juntos. Ensino, aprendendo todos os dias com a minha filha, com o tempo dela para ser respeitado. E outros comentários nessa direção, né? O Josiano, a Elisângela escreveram aqui no chat, a Aldaíris, a Maria Márcia colocaram que foi uma excelente formação, uma aula formidável, esclarecedora, instrutiva. O Eduardo também colocou comentários nessa direção. E aí, Sonia, eu
gostaria de trazer algumas perguntas para a gente dialogar, né? Algumas que surgiram no chat ou que foram inspiradas, assim, coletando todas essas perguntas que foram surgindo. Com relação à adequação curricular, né, você trouxe muito bem o detalhamento do papel do professor nesse trabalho e como que eles podem trabalhar em coletivo, né, lá nos anos finais, no ensino médio, na produção dessa adequação. E aí uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, como os coletivos escolares, e aí a gestão, a coordenação pedagógica, o orientador educacional, podem se organizar para essas demandas específicas do público da educação especial, né? Percebendo aí que é um trabalho não somente do professor, mas de todo um coletivo que trabalha em prol do estudante. Você poderia comentar um pouquinho a respeito disso? Bom, Marcelo, o espaço primordial seria a coletiva, tá? Os espaços de formação coletiva da escola, eles precisam abordar temas da educação especial. Eles precisam sensibilizar os professores, porque hoje a gente não tem ali uma turma especial, nós temos, quase todas são especiais, né? Nós temos uma entrada muito grande de estudantes especiais. Na escola que eu estou hoje, quase todas as turmas têm crianças inclusas, muito criança deficiente, isso é maravilhoso, né? Nós queremos que elas venham e que elas alcancem o progresso, e que elas avancem. Então, nós precisamos usar esse espaço coletivo que nós temos, né? Nós temos um espaço privilegiado, que é o horário de coordenação pedagógica, para estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Para que o professor ali naqueles tenha, para que a escola organize um espaço ali para essa troca a respeito desse aluno, a respeito das dificuldades, do que precisa ser encaminhado. Então, usar esse tempo que nós já temos, mas com a finalidade, direcionado para estar colocando esses professores juntos discutindo e conversando e trocando informações a respeito dos estudantes especiais, tá? Acompanhado também do pessoal da secretaria, né? O pessoal da secretaria com os documentos, ajudando esses professores, mostrando o que veio desse menino, porque o menino especial, ele carrega um dossiê, gente, ele carrega adequações, ele carrega escala Portage, ele carrega todo o histórico dele. Então, nós precisamos abrir essas pastas desses meninos que ficam na secretaria. Às vezes tem escola que a secretaria é um lugar sagrado, né? Só entra, não pode entrar. Então, assim, que o secretário esteja junto com esses professores, mostrando esses documentos, né? Abrindo a vida desse estudante para quem é necessário. Ô, Sônia, e é interessante assim, porque essa live vai ficar gravada no nosso canal, né? E talvez pessoas de outros estados assistam, né? E vivam outras realidades diferentes. Mas aqui no Distrito Federal, nós temos esse importante espaço-tempo, que é o espaço da coordenação coletiva, que é o momento de trabalho, de reflexão em conjunto. E aí a coletiva, né? As coordenações são espaços possíveis e necessários em que essa discussão pode acontecer, né? Obrigado por ressaltar aí essa dimensão. E aí, dialogando com esse princípio que nós estamos falando do trabalho coletivo, nós estamos agora vivenciando um momento de educação remota, né, em que os professores estão atendendo por meio da plataforma, alguns estão realizando atendimento via Google Meet, e aí eu queria saber, assim, pensando nessa temática da adequação curricular, que são necessárias, né, para todos os estudantes, o que você poderia nos dar como sugestão, como exemplo, né, de adequações possíveis de serem realizadas por meio das atividades impressas? Você falou, assim, com relação no contexto presencial, né, o estudante está lá sentado na frente, mas, e assim, aqui no ensino remoto, na plataforma, na sala de aula virtual, você teria algumas sugestões para a gente ter esse olhar cuidadoso, né, de uma adequação a ser feita mediante o atendimento remoto ao estudante? Sim, eu vou falar o que a gente tem feito, né? Nós temos feito, primeiro conhecer o aluno, né, porque nós não tivemos, né, tem um ano, quase 2 anos a gente não conhece o aluno. Então, o que nós temos feito? Enviado, né, eu mesmo faço isso, né, eu envio alguns vídeos, converso com eles de Google Meet, de WhatsApp, faço ligações telefônicas para alguns via WhatsApp, para eu conhecer o desenvolvimento dele, e eu tenho enviado atividades adaptadas, sim. O que o professor pode fazer? O professor pode mandar para esse menino, eu sei o quanto é difícil, porque esses professores, eles têm uma demanda imensa de aluno, né? Mas ele pode mandar atividades com algumas adequações, coisas tranquilas, tá? Por exemplo, ele manda ali uma apostila com
10 páginas para os alunos típicos, manda com 2, com 3, com 4 para o aluno especial, faz uma seleção das atividades mais significativas para esse aluno especial, espera o retorno, quando vier o retorno, por foto ou por entrega na própria escola, vê o que esse aluno conseguiu fazer para fazer as inferências necessárias. Mas, assim, o que é essencial, Marcelo, que eu coloco nesse tempo é, olha para o seu aluno. O aluno especial, ele precisa ser olhado. Olha, professor, liga para ele, faz uma chamada, se for possível, manda um bilhetinho no meio das atividades, falando o quanto ele é importante, falando do carinho que você tem, da saudade que você sente dele. Esse olhar humanizado, ele, nesse momento, ele se torna mais importante do que o próprio conteúdo, tá? Ele entender que alguém se importa com ele entender que ele é importante. E aí, professores, vamos fazer isso, porque como é que eu vou sugerir uma atividade se eu não sei o nível de desenvolvimento dos alunos de vocês, né? Mas tentem mandar algo que seja concreto para eles. Às vezes, assim, na escola tem material dourado, tem algum tipo de material que a escola pode disponibilizar para você mandar para ele. Manda, se o apoio dele é visual, manda alguma coisa visual para ele. Tenta tirar dele o que ele está precisando nesse momento, o que é importante para ele nesse momento, busca dele, para a partir daí você fazer e não preocupa tanto com o conteúdo. Nós temos essa preocupação imensa, né, conteudista, até porque nós trabalhamos, né, nós temos um currículo a ser cumprido, mas no caso do menino especial, preocupa agora em acolhê-lo, em fazer com que ele se sinta visto, né, ele precisa ser visto, e daí você constrói um material pensando nele. Sônia, e essa sua fala, assim, vai bem ao encontro, né, da interação que o grupo fez no chat. A professora Érica fez uma importante contribuição, assim, que vem muito próximo disso que você está mencionando agora, né? Ela comentou sobre a questão, né, da tríade social, que o estudante ele não é só cognitivo, mas a gente precisa também considerar essa dimensão social, emocional, cognitiva, entre outras questões que envolvem todos os sujeitos, né, em especial a criança com deficiência. E aí eu queria fazer uma última pergunta, né, nessa rodada nossa aqui, que foi uma pergunta também da Érica, né? Ela falou assim, porque os professores dos anos finais, eles lidam aí com uma grande dificuldade de alguns estudantes que chegam nessa etapa que não consolidaram o processo de alfabetização. Né? Então ela perguntou, né, o que nós podemos dialogar sobre os estudantes que chegam ali aos anos finais e que não consolidaram o processo de alfabetização, como que nós podemos ter um olhar inclusivo para esses estudantes? Né? Essa foi a pergunta da Érica, que eu agradeço pelo comentário, pelas dúvidas que você trouxe, Érica. Okay. Então, vamos lá. Érica, assim, era importante que eu soubesse um pouco mais, né? Você colocou bem no geral, mas aí eu vou colocar aqui mais ou menos no geral também. Alguns alunos nossos que são especiais, eles não vão conseguir adquirir a habilidade da leitura e da escrita. Alguns deles têm uma barreira, né, uma barreira cognitiva, uma barreira que eles não vão romper. Então, eles vão caminhar no currículo funcional. Eles vão caminhar na socialização ali com seus pares, eles vão crescer em termos de autonomia, mas não vão crescer nos aspectos pedagógicos. Esses meninos, eles vão, algum ponto aí da estrada deles, eles vão encaminhar para o mercado de trabalho. Então, o que nós podemos fazer? Eu sei que acontecem muitos entraves na rede, não era para o número de meninos não alfabetizados, não era para ser um número muito grande. Por quê? Porque nós temos as classes de EJA interventivo, né, do primeiro e segundo segmento, que são para esses meninos que estão com essa situação de grande dificuldade na aquisição da leitura e da escrita. Então, esses meninos, eles deveriam ser encaminhados, né, depois é até interessante, Marcelo, fazer uma formação nesse sentido. Qual o perfil de aluno que vai, né, para o ensino, para as turmas regulares, e qual o perfil de aluno que vai para o EJA interventivo. Mas já que o menino já está aí, então nós precisamos olhar, Érica, se ele tem essa habilidade, se ele consegue adquirir a leitura e a escrita. Se ele conseguir, o que nós podemos fazer? Nós podemos estar fazendo atividades adequadas para ele, aí a sala de recurso, ela vai ser uma ferramenta muito grande aí, porque na sala de aula, o professor, ainda mais de anos finais, ele não tem condições de alfabetizar esses alunos. Ele não tem como parar, né, para poder
alfabetizar esse menino. Então, ali na sala de aula, esse menino vai estar participando oralmente. Então, vamos incentivar o lado o positivo dele, o lado de habilidade dele. Vamos colocar que é um menino que tem situação que não tem muita habilidade para leitura e escrita, mas ele tem muita habilidade de fala. Vamos explorar isso? Você faz uma pergunta e você instiga o menino a responder oralmente. É um menino que desenha muito bem, então você faz ali uma atividade e você fala, fulano, você vai registrar através de desenho. Então vamos usar a habilidade da criança, não vamos pensar na fragilidade, vamos pensar na força desse menino, vamos pegar o lado que ele possa se desenvolver melhor. E assim, não se frustrem, professores, tá bom? Não se frustrem, porque determinados estudantes, eles não vão alcançar o nível de alfabetização que a gente quer, o ideal, tá bom? Sônia, muito obrigada. Assim, é como você mencionou, né? A vontade que nós temos é de passar a manhã inteira dialogando, aprendendo com você, como os comentários que várias pessoas colocaram aqui, né? É uma verdadeira aula, porque você traz os pressupostos teóricos, mas também práticos, pela sua vivência, pelo seu conhecimento e pela sua experiência. Então, muito obrigado, Sônia. Eu acredito, assim, que não surgiram mais perguntas, assim, para a gente trazer aqui para o nosso debate, mas eu queria pedir a você, porque no início você nos deixou muito curioso com relação à música, né? E eu penso que ela tenha muito a ver com tudo que nós estamos dialogando aqui, esse olhar sensível, humano, solidário. Aí eu vou pedir para o Leandro, né, no início, para quem chegou um pouquinho depois, no início da live não foi possível, porque na verdade a gente estava esperando estar todo mundo aqui para poder apreciar essa canção, essa música e refletir. Né? Penso que, não sei se você quer fazer uma introdução, Sônia, mas eu gostaria que nós ouvíssemos pensando assim, nesse nosso estudante, nesse nosso estudante que precisa estar incluído. A gente também, né? A gente está precisando de um carinho, né, Marcelo? Nesse momento, assim, de pandemia, de distanciamento social, nós estamos precisando muito de um carinho, de um afago, né? Então, que essa música seja um acalento para a alma de você, para a sua alma, professor, para que isso chegue até seu aluno, principalmente até seu aluno especial. Eu acho que ainda o áudio não está funcionando para nós, né? Não está passando, né, o áudio para nós. Sônia, você poderia deixar então para nós o nome da música, e como o pessoal já está no YouTube conosco, eles já poderiam também já assistir o vídeo, né, na sequência da live. Eu acho que não foi possível passar o áudio, né? Isso, é verdade. Deixa eu passar, então. Deixa eu só recordar, porque eu tenho os meus problemas de memória aqui. Deixa eu passar aqui, que a pessoa agora esqueceu. No início. Eu esqueci o nome da música. Venceslau, essa música é linda. É Flávia Venceslau, Vida, Te Desejo Vida. Eu te desejo vida. Flávia Venceslau. Nossa equipe, né? Desejo, A curadora do chat, a professora André, ela vai colocar lá no link aí, no chat, para vocês também acompanharem. O Leandro também vai deixar na descrição do vídeo. Eu peço desculpa, Sônia, por a gente não ter conseguido aí, nesses momentos de tecnologia, a gente acaba, né, assim, ficando refém um pouco dessas questões, mas que são normais. Mas obrigado. Nós desejamos, né? Vida plena para vocês, tá, professores? E gratidão pelo trabalho, gratidão por tudo. Vida, saúde, força, motivação, resiliência, né, Sônia? Isso. E aprendizagem, estudar sempre. Porque eu penso, Sônia, assim, que assim como são especiais os estudantes com necessidades educacionais especiais, também os professores, que desempenham um importante papel com eles, né, na articulação desse atendimento, eles também são muito especiais para nós. Né? E eu gostaria de agradecer, né, finalizando esse momento formativo, agradecer a todos e a todas que estiveram presentes nesse momento de estudo, de diálogo, de formação, e dizer para vocês, né, que a qualidade nessa formação foi possível, claro, pela competência, pela experiência, pela mediação da professora Sônia, mas também pela interação que vocês fizeram conosco no chat, no diálogo, nas contribuições que vocês trouxeram aí, apenas pela participação e pelo que vocês escreveram para nós.
E eu quero também aqui, ao final, agradecer a toda a equipe de trabalho aqui dessa live. Vocês sabem que é um evento que mobiliza um conjunto grande de pessoas. Quero agradecer ao professor Leandro, que estava aí coordenando, pilotando a nave aqui para nós. Agradecer a Andréia, a Kézia, que estiveram na coordenação pedagógica do evento, a Laurita, a Simone, a Ângela, né, que fizeram esse importante trabalho de fomento à inclusão, na interpretação, na tradução para Libras aqui ao longo dessa live. Nosso muito obrigado, e de modo especial a você, Sônia, que carinhosamente a gente chama de Soninha, né, que trouxe para nós assim, um momento muito significativo, uma aula magna mesmo, com importantes orientações, encaminhamentos, e que foi possível perceber esse movimento de praxis, né, que é a teoria unida à prática, com vistas a uma transformação na nossa prática educativa. Então, nosso muito obrigado. Eu vou falar em nome da professora Andréia, da Kézia, da Guiana, que estão aqui conosco, participando da live, mas estão aqui no backstage, né? Então, muito obrigado. E eu passo para você para umas palavras de finalização e despedida deste momento. Ok, gratidão, e se precisar, podem contar comigo, tá, gente? Eu faço parte da secretaria e onde eu puder contribuir, contem comigo, tá? E, assim, muita gratidão a todo mundo pelo desejo de aprendizagem, tá? Porque na educação especial não é necessário só o amor, né? O amor, ele vem junto com o conhecimento, com o estudo, com a vontade de fazer melhor. Os nossos alunos, eles já sofreram demais, né? Já sofreram demais, e eles são vitoriosos por estarem onde estão. Então, vamos acolhê-los, vamos amá-los e vamos fazer o melhor por eles, tá? Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigado, bom dia a todos e a todas. E eu queria só mencionar para vocês que esse vídeo ele vai ser organizado, nós vamos editar para colocar uma entrada, né, um videozinho de abertura. Então, provavelmente, na semana que vem, ele já estará disponível aqui no nosso canal para consultas, para quem quiser revisitar esse momento de formação. Então, a todos e a todas, uma boa manhã, um bom dia.